ZY7A LEN. Essa é a Frequência 7 Além. Aqui quem fala é Luciano Milici, seu anfitrião, seu guia, seu amigo e protetor nesta madrugada interdimensional, o cara que trouxe um universo paralelo para a festa. A partir deste momento, mundos se colidem, dimensões se sobrepõem, realidades se confundem e portais se abrem. Vem comigo e vamos atravessar juntos nesta madrugada para um local onde nada faz sentido e tudo pode acontecer. Mas não se preocupe, comigo você está em segurança, você está no conforto de ser testemunha de relatos incríveis, porém reais, neste que é o primeiro, o verdadeiro, o real e oficial canal de Sete Além, o único com mais relatos canônicos e oficiais, relatos registrados e autorizados, porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, bem-vindos à Frequência 7 Além. É muito necessário que eu alerte vocês. Por isso, eu tenho que te fazer duas perguntas. Você está tendo sonhos com Sete Além? E geralmente esses sonhos ou pesadelos estão impactando na sua vida real? Se a sua resposta foi sim para as duas perguntas que eu fiz, entre em contato comigo urgentemente. Porque cada vez mais as pessoas estão sonhando com Sete Além, tendo pesadelos, e esses sonhos ou pesadelos são diferentes dos sonhos comuns. Bem, hoje eu vou contar para vocês dois, vamos dizer, pesadelos, mas não são bem assim, e eu quero saber a opinião de vocês, pois são pesadelos bem assustadores. O primeiro relato é o da Bruna e se chama O Sétimo Andar e começa mais ou menos assim. Olá, Luciano, gostaria de relatar algo que aconteceu comigo na madrugada do dia 8 de dezembro. O meu nome é Bruna, a minha idade prefiro manter em segredo. Eu moro em São Paulo, capital. Eu nunca tive problemas para dormir, mas geralmente eu demoro um pouco para cair no sono. Naquela noite eu acreditava que ainda ficaria acordada na cama de bobeira por algumas horas. Porém, juro, algo me dragou. Isso mesmo, eu não sei explicar. Eu caí em um estado muito estranho que, para aceitar, eu finjo acreditar que foi um sonho. Mas não foi, porque eu estava de bobeira deitada na minha cama, acordada. Do nada eu me levantei de um chão. Eu estava dentro de um elevador. Na hora eu imaginei que eu tinha sido sequestrada, não sei. Como seria possível eu, sem ter dormido, me deitar na cama e levantar no elevador? Eu me lembro detalhadamente porque eu estava 100% acordada, que nem estou agora, totalmente consciente. Era um elevador antigo, com paredes vermelhas e meio descascadas. Esse elevador subia, subia e subia, até que ele parou no sétimo andar. Pode parecer estranho por ser no sétimo andar, eu sei, porque muitas pessoas de diversos relatos de Sete Além citam o tal sétimo andar. Então, parece coincidência ou até forçação de barra, mas eu acredito que não seja nenhum dos dois, porque tudo isso foi real. O elevador parou no sétimo andar e eu então desci. Era um local antigo, com paredes brancas, velho, mal cuidado. Nesse andar havia apartamentos com pessoas morando neles. Eu sei disso, pois não havia portas nos apartamentos. As pessoas me olhavam, me encaravam com um ar de estranheza e aquilo tudo estava começando a me incomodar. Eu andei por aquele corredor sinistro, escuro,
com pessoas estranhas dentro dos apartamentos, pensando em perguntar onde eu estava e também pensando em pedir ajuda para voltar para minha casa. Eu sei o que é Sete Além há muito tempo, mas não raciocinei isso na hora, porque era tão real que eu não imaginei que poderia estar passando por algo que é contado na internet com relatos de terceiros. Eu então perguntei para uma pessoa que me olhava feio de dentro de um apartamento. Eu falei para essa pessoa: por favor, que lugar é esse? A pessoa respondeu meio que com raiva, pois parecia que ela não gostava de estar lá. Ela disse assim: é Sete Além, droga. O medo tomou conta de mim, porque eu pensei que tudo o que eu ouvia falar era lenda. Mas agora estava sendo testemunha de que era real. Então eu corri para o elevador novamente. Sério, era estranho, mas parecia ser seguro. Assim que eu entrei no elevador, ele fechou a porta e subiu para o 8º andar. No 8º andar, as coisas ainda estavam diferentes. Tudo estava mais escuro, havia pouca iluminação e tudo parecia vazio. As únicas luzes que tinham no local eram luzes vermelhas, o que era realmente muito estranho. Mesmo vazio, aquele ambiente com papel de parede e luzes vermelhas parecia muito mais assustador que o anterior. Eu dei alguns passos ali e notei que também havia quartos, só que dessa vez com portas. Mesmo fechados, eu sabia que lá havia um mal muito maior. Por isso eu entrei no elevador novamente, me deu um medo insano, um medo maior do que um andar cheio de gente, olha só. E novamente, quando eu entrei no elevador, ele me levou de volta ao 7º andar. Ele desceu um andar. Era como se ele dissesse: não tem como tentar fugir. Novamente no 7º andar, eu decidi entrar em um dos apartamentos para me proteger, achar um telefone e pedir ajuda. Olha, Lu, só de lembrar isso me causa calafrios. Tudo era velho, destruído, antigo, mobílias que pareciam ser dos anos 70, todas sujas. Nesse apartamento que eu entrei, tudo estava abandonado ali, parado no tempo. Até que apareceu o dono do apartamento. Ele veio de uma espécie de cozinha. Ele me viu e não ligou de eu ter entrado. Ele parecia estar lá há décadas, como se ele tivesse entrado acidentalmente e a sua vida estivesse parada naquilo. Ele era um homem cansado, envelhecido, de roupas velhas, mas aquele era o apartamento dele. Aquele andar todo era como o purgatório. Não, melhor ainda, era como o inferno. As pessoas eram feias e bravas, mas não eram ameaçadoras ou violentas. O dono desse apartamento se aproximou e falou assim para mim: olha, moça, volta e pega o elevador. Aproveita que para você o elevador ainda está lá paradinho no andar. A gente já não pode mais. Se você ficar mais um pouquinho, vai ter um apartamento novinho e limpo para você no fim do corredor. Esse aqui também era limpinho e novinho, em 1970, quando eu cheguei. Assim que eu ouvi aquilo, eu saí correndo daquele apartamento, corri para o elevador e entrei. E olha, eu tive a impressão que a porta estava se fechando, mas eu consegui passar a tempo. O elevador estava com a luz tão forte, que assim que eu pisei dentro dele, a luz cegou os meus olhos e eu acordei, ou melhor, fui transportada de volta para minha cama. Eu nunca tive um sonho tão vívido e real como esse. Eu gostaria que você compartilhasse com as pessoas do canal, Luciano. Eu gostaria de saber se alguém teve uma experiência parecida. Abraços, Bru. E esse foi o relato da Bruna. É evidente que esse sonho se diferencia dos demais. A gente sabe quando algo é um sonho e quando não é verdade? Vamos agora ao relato da Rebeca. O relato se chama
7 além é o inferno. E começa mais ou menos assim. Oi, Luciano, te mandei umas coisas confusas pelo chat, mas é que para retornar a esses acontecimentos eu fico num estado meio desconexo. Para eu poder te explicar o relato que eu passei nessa tal praia, vou ter que voltar alguns pontos antes na minha vida para que você entenda. Eu fui criada pela minha avó desde sempre. Eu e a minha irmã. Dia 6 agora de dezembro completou 11 anos que ela se foi. Durante toda a minha vida, minha avó teve experiências com o sobrenatural, principalmente com a parte maligna. Ela não gostava de contar, mas dizia que sonhava com o que ela chamava de inferno. E eu, olha só, por algum motivo, passei parte da minha vida tendo algumas experiências iguais à da minha avó também. Enfim, a minha avó teve câncer, infelizmente, e eu cuidei dela até o fim da vida. Até que ela veio a falecer. Eu a vi morrendo, Luciano. Foi em casa. Foi bem traumático para mim e para minha irmã. Eu tinha apenas 17 anos, mas vida que segue. Após alguns anos, eu me lembro perfeitamente que estava uma noite em casa. Eu costumava dividir o quarto com a minha irmã. Naquele momento, ela não estava no quarto. Eu me deitei e, como eu sempre fazia, eu não dormi, apenas fiquei deitada. No escuro, notei a porta se abrir e vi a minha irmã entrar, ou melhor, a sombra dela apenas, a silhueta. Ela veio até mim, o que era estranho, porque geralmente ela vai direto para a cama dela. Mas não, ela se aproximou de mim. Eu não enxergava se era mesmo a minha irmã. Só notei que não era quando ela se aproximou muito, como se fosse uma sombra, e segurou a minha mão e disse: "Vem comigo, a praia está te esperando." Aquela mão era muito gelada e deu uma espécie de choque em mim. Quando ela tocou na minha mão, o encontro das peles fez tudo piscar e, de repente, realmente eu me vi numa praia. Em um dia bonito, o céu era uma mistura de laranja e vermelho, tudo muito calmo e muito agradável. Era uma praia antiga, meio praia de filme, sabe? E estava praticamente deserta. Eu estava parada no meio da praia. E olha só quem estava comigo, a minha avó. Só que ela estava a alguns passos da minha frente, virada para o mar e de costas para mim. E não havia meio da minha avó olhar para trás. E eu a chamei muito, mas ela ignorou. Coisa que ela jamais faria na vida real. Então, a minha avó começou a avançar um pouco mais para frente, dando passos em direção ao mar. Eu me lembro de sentir a areia nos meus pés, o vento no meu rosto, tudo muito real. Nunca em toda a minha vida eu tive um sonho assim. Por isso, sei que não foi um sonho. A minha avó andava a caminho do mar e eu a seguia. Eu tentei chamá-la, mas ela não se virava para mim por nada. Às vezes ela respondia com aham e mas não se virava. Antes de chegar no mar, havia uma espécie de lago, um laguinho, uma espécie de nascente, vamos dizer assim, que brotava água de baixo. Dentro desse pequeno lago havia mais 3 pessoas. Pessoas diferentes. As 3 estavam de costas para mim. Eu não conheço essas 3 pessoas. Sem olhar ou nem se virar para mim, minha avó falou: "Vem, entra aqui com a gente." Então ela pulou na água daquele laguinho. Pulou com os 2 pés juntos, sabe, Luciano? Aquele laguinho antes do mar, onde estavam as 3 pessoas, havia espaço de sobra para ela e ela pulou com os 2 pés. E o laguinho era muito escuro. Minha avó afundou de vez.
O lago parecia raso porque as outras pessoas estavam de pé, mas a minha avó afundou e não subiu mais. As outras pessoas que estavam de costa para mim, aquelas 3, começaram a rir. Eu tentei me aproximar delas, mas uma falou assim: "Não tente ver o nosso rosto, você não vai aguentar." E a outra falou: "Você teve a chance de ver um momento raro. Você presenciou um momento raro. Não estrague agora com curiosidades." Eu fiquei muito assustada. Eu queria me aproximar, mas também queria fugir. Eu me toquei e pensei: o que eu estou fazendo nessa praia? Como posso ir embora daqui? Então, uma voz alta ecoou na praia toda me chamando. As 3 pessoas de costa começaram a se lamentar, a dizer: "Xi, olha lá, já era." Como se algo dos planos que elas fizeram tivesse sido estragado pela voz que estava me chamando. Elas se olharam e eu consegui ver parte de lado do rosto delas. Só parte, Luciano. E realmente, se eu tivesse visto todo o rosto, eu acho que eu enlouqueceria. Elas não tinham rosto. Os rostos eram espirais em movimento, girando e girando. Pelo menos pelo pouco que eu vi. A voz me chamou de novo e eu reconheci que era a voz da minha irmã. Ela gritava meu nome alto e eu respondia para ela. Ela dizia para eu acordar logo, mas eu respondia que não conseguia. E ela dizia: se esforça, senão vai ser tarde." Eu pensei em correr sentido contrário à praia, ou seja, sair da direção do mar e ir em direção à terra. E foi o que eu fiz. Mesmo de costas para o lago, eu senti que aquelas 3 pessoas se viraram para mim. Porque eu senti um vento forte e muito, muito fétido vindo do rosto espiral dessas pessoas. As 3 tinham rostos espirais que giravam e emanavam um odor horrível. Corri para fora da praia e a luz me cegou. E de repente eu estava novamente deitada na minha cama. De olho fechado, eu dei graças a Deus e quando eu abri os olhos, eu estava paralisada. Tinha alguma coisa em cima de mim, um ser negro. Eu não conseguia gritar, eu fiquei paralisada. Era um ser grande, pesado e gelado. Era maior e mais maligno que aquela sombra que eu tinha visto antes. Esse ser notou que eu acordei antes da hora e foi se afastando. Ele passou a mão na minha perna e com sua garra fria e fina e suas unhas muito afiadas, ele me machucou. Eu gritei. No momento que eu gritei, minha irmã entrou correndo no quarto e acendeu as luzes. O pior é que ela olhou para o ser, ela viu aquele ser e ela deu um grito. Mas o ser sumiu, ele apagou. Foi questão de meio segundo, ele piscou e sumiu. A minha irmã viu a marca de arranhão na minha perna e também o fato de ter ficado roxa e arranhada por dias. Minha irmã perguntou o que tinha acontecido e eu contei. Ela acreditou em mim, mas ela e eu nunca entendemos o que era aquele ser, que ela também viu e que fugiu dela. Olha só, Luciano, eu não dormi mais naquela noite e também nunca mais voltei à praia em Sete Além em sonhos. Porém, dias depois e por várias e várias vezes até hoje, eu tenho outro sonho. Eu sonho que eu estou numa casa de madeira podre, uma casa de madeira velha, e eu não consigo sair de lá. As portas não abrem. Pelas janelas eu vejo tudo escuro, uma floresta muito densa mesmo. Então um homem entra na casa, com grande facilidade abrindo a porta. É um homem alto, forte, de camisa azul xadrez aberta. A cabeça dele, Luciano, é uma cabeça de bode preto. E não é máscara, é o rosto dele mesmo.
Ele entra e deixa a porta aberta. Então, ele vai até uma mesa e pega um machado. Eu aproveito esse tempo e corro para fora e saio pela porta, para a floresta. Eu sei que aquela floresta, aquela cabana, aquele homem, nada disso fica na terra. Fica em 7 além. E eu corro e corro, e esse homem me persegue com um machado na mão. O sonho às vezes muda e eu tomo outras decisões, vou por outros caminhos, mas o homem sempre me alcança, emitindo aquele som de bode. Sabe, o som do bode bem alto é o som que aquele homem emite. Então eu me assusto e acordo. Todas as vezes em que eu tenho esse sonho, pelo menos uma vez por semana, eu desperto sem a minha blusa e toda arranhada. Estou procurando ajuda espiritual e quero que você me fale, Luciano. Algo a respeito disso. Me dê alguma luz. Diga se você pode me ajudar, porque eu estou presa nessa maldição de 7 além por 11 anos. Um abraço da sua amiga. E atenção! Os relatos deste canal não podem ser reproduzidos na íntegra e nem em partes por nenhum outro canal ou mídia sem autorização por escrito. Inscreva-se neste canal e ative as notificações lá no sininho. Deixe seu like e seu comentário nesse vídeo. Ajude a compartilhar e espalhe a palavra. Siga-nos nos Instagrams, @oficial7além e @lucianomilici. Tem também o TikTok, @oficial7além, o grupo e a página oficiais no Facebook, o Twitter, @lucianomilici, o grupo e o canal de Telegram. E aí, tem um relato? Então me envia no e-mail luciano@7além.com.br e você pode ajudar esse canal a começar a se manter. É só você se tornar membro, comprar uma camiseta ou um moletom, ou se quiser fazer um Pix usando como chave o e-mail luciano@7além.com.br. E agora uma novidade. Você pode enviar uma mensagem ou um relato de áudio ou de texto para ser lida ou tocada aqui nesse programa. Manda um WhatsApp para 11 9 3962 8415. 11 9 3962 8415. E quem sabe no próximo programa a gente não bate um papo. Todos os links estão na descrição deste vídeo, com muitos outros links que você pode e vai achar bem interessante. Olha, Rebeca, a minha teoria é que provavelmente a sua avó passou para você algum tipo de mediunidade ou você herdou dela algum tipo de capacidade psíquica e isso está ajudando vocês ou pelo menos ajudou você a vê-la saindo do plano de recuperação astral. Não sei, muita coisa dá para ser dita desse relato, é um relato muito rico e muito cheio de simbolismo. Vocês concordam, pessoal do canal? Comenta aqui embaixo. Vamos avaliar a resposta de cada um e ajudar a Rebeca. E esse foi o Frequência 7 Além, o programa que te leva a outra dimensão, uma dimensão só nossa. Muito obrigado pela audiência, por clicar nos links, por curtir, compartilhar, se inscrever e ativar as notificações. Muito obrigado pela companhia nessa interferência mágica e assustadora vinda de outro universo. E você já sabe e tem certeza, esse aqui é o primeiro, verdadeiro, real e oficial canal de 7 Além, o único com mais relatos canônicos e oficiais, relatos registrados, porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, nos vemos em 7 Além. Desface agora a rede interdimensional de transmissão de relatos. Fique agora com os seus sonhos mais íntimos e pesadelos mais assustadores.